Voltamos com o programa Encontro da Justiça, hoje entrevistando o professor Dr. André Nicoliti. O senhor participou, doutor André, num seminário recentemente sobre direito na contemporaneidade. E o seu tema foi novas tecnologias do sistema penal. Que novas tecnologias são essas que podem e devem ser aplicadas ao sistema penal? Bem, esse tema foi interessante o início da sua fala em relação ao abortamento que se pretende daqueles que se mostrarem desde o feto, né, tendentes às infrações, né, postulada lá Lombroso reeditado pelo revisto e ampliado. Isso é que é perigoso, né? Revisto e ampliado. E me lembrou exatamente do tema dessa palestra, dos riscos e benefícios que a tecnologia pode trazer para o sistema penal. É lógico que hoje, com a informática, a internet e tudo mais, nós temos muitas soluções importantes para a justiça em termos de ganho de celeridade, segurança, fidelidade nos registros, e tudo isso deve ser efetivamente utilizado pelo judiciário. Por outro lado, temos também tecnologias que são extremamente arriscadas, né, no que tange à dignidade da pessoa humana. Porque esse tipo de abordagem que o deputado fez, no sentido de que podemos detectar, etc., existe sim hoje tecnologia que se presta ou se pretende trazer esse tipo de orientação. E isso é extremamente perigoso, né? É perigoso. O mundo científico, o mundo acadêmico, não contempla nem esse tipo de pesquisa. Né? Hoje, a ética, né, científica não permite esse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa, se fizer, seria uma pesquisa fundada em preconceito, né? O Lombroso é um homem que está vivendo o século XIX, né, para o ouvinte saber, né? O Lombroso é um pesquisador que tenta estudar o crânio, o tamanho do crânio, o formato do crânio, né, das pessoas criminosas, para tentar ver se a partir de um formato de crânio, né, as pessoas praticariam este ou aquele crime. Exato. Claro que ele está numa época em que a ciência está começando, o século XIX. E depois se chega à conclusão de que aquilo não servia para nada. Como foi o caso, por exemplo, do Lampião. A cabeça de Lampião, não só de Lampião, mas de todo o bando de Lampião, é cortada, é levada, é exposta na porta de uma igreja, tem essa fotografia, está na internet, ela não é cortada por perversidade, não. As cabeças são levadas para a Universidade de Salvador para estudar. E aí depois do estudo fala assim, olha, não tem nada demais na cabeça deles, né? Eles só grande, só. Não tem nada demais na cabeça deles. É tudo normal, é tudo isso mesmo. E o que eles fizeram é fruto das relações sociais nas quais estabeleceram. Não há nada no crânio dele que tenha determinado que justificasse isso. Então, isso é numa época em que a ciência estava começando ainda, né? Que a Universidade de Paris, que é o centro do mundo de então, não reconhecia a existência de um sistema circulatório, né? Isso que a gente sabe hoje que temos o coração, as veias, as artérias. Em 1904 é quando a Universidade de Paris aceita, é quando o estudo sobre o corpo humano começa. Então o Lombroso é um curioso que está ainda estudando. E depois, claro, isso aí, tudo que eu estava pensando não se comprovou. E aí, de repente, nós temos alguém que não estuda, né, e que vem e faz uma afirmativa dessa. Isso é muito perigoso e isso reforça, estamos recebendo aqui agora, de um intervalo aqui, né, uma figura ilustre, que é o João Cândido, que não é, né, o mestre-sala dos mares. Mas aí, Nicoliti, nós temos essa questão da violência, né, essa violência, né, dos nossos antepassados contra os índios, né, que geram a cidade do Rio de Janeiro, que é o extermínio, né, dos tamoios. Então nós temos uma violência que permeia as relações e, evidentemente, que vai para esse lugar onde, né, as pessoas se desarmam e aí o outro vem, né, e entra com a violência como solução de problema. Essa questão não passa muito pelo direito, não, né? Sim, antecede, né? Sim. A questão da violência está impregnada na cultura nossa, uma cultura autoritária que foi construída há séculos, né? E o problema é que no Brasil as coisas são muitas das vezes tomadas com uma certa dose de irresponsabilidade e falta de debate. A mesma ausência de debate
debate que se tem hoje em relação ao tema da maioridade penal, né, que o Congresso tenta, sem nenhuma discussão com a sociedade, sem ouvir os diversos setores, impor uma mudança radical e dessa natureza, se passou em outras áreas, como a questão do DNA. Editou-se uma lei no Brasil que permite hoje a formação de bancos de dados de perfis genéticos, né? Tanto para a questão de investigação criminal, como também para aqueles que forem sentenciados, né, condenados por determinados delitos, né, como estupro, por exemplo. Então, quando eles ingressam no sistema penitenciário, devem fazer uma extração de sangue ou de material genético para formar um banco de dados. Eu posso começar a pensar em alguma política nazistoide nesse tipo de comportamento? Eu acho que não tem outro adjetivo, né? Com certeza. Porque esse é os aspectos, o approach quer dizer, o tratativo. E não tem, e essa lei foi produzida sem nenhum debate, porque na Inglaterra, por exemplo, tem uma lei dessa, um dos maiores bancos de dados genéticos do mundo, né? Portugal teve, mas tudo isso precedido de um debate. E ainda assim, os resultados na Inglaterra são lastimáveis. Por exemplo, de cada 4 negros, né, jovens na Inglaterra, 3 constam identificados no banco de dados, proporção que não se repete em relação à juventude branca inglesa. Então você vê que existe um viés de segregação em um país que não tem as mesmas matizes que o nosso. Do qual foi vítima o nosso brasileirinho que estava indo para o trabalho e foi atingido pelas costas. Esses aspectos do nazismo me tem preocupado muito. Ontem nós vivenciamos uma situação no Alemão em que um menino autista, negro, evidentemente, né, recebe a ordem da polícia para parar, né, e ele, autista, continuou e a polícia ia matá-lo. E o morador intervém: não mata não, que ele não está entendendo porque ele é doente. E aí deram ontem um crachá para o menino, né, escrito autista, né, para que ele possa andar pela comunidade onde ele vive, onde ele nasceu, onde moram seus familiares, para que quando a polícia der ordem para ele e ele não atender, a polícia saiba que ele é autista e não matá-lo. Né, isso está no Dia Online. Ontem eu compartilhei isso no Facebook, né, e aí a ideia que eu tive quando eu li essa notícia no jornal No Dia Online foi das tatuagens na pele, né, das pessoas na Alemanha nazista, não só de judeus, né, e o uso, né, de emblemas nas roupas, 2 triângulos, dois triângulos, né, amarelos, né, que formavam a estrela de Davi para os judeus, o triângulo roxo, né, para quem fosse homossexual, né, o triângulo lilás, né, para as mulheres que fossem grevistas, feministas, etc. Então que tinha que usar, né, o triângulo preto, né, para os ciganos. Então tinha, o nazismo fez uma forma de codificação dos dissidentes e que nós estamos copiando. Por exemplo, dando um crachá para o menino que é um não matável. Sim. Porque sem o crachá ele vira, né, um ser indigno de viver. Que pode, matável, exatamente, é um matável. Saudando aqui o nosso convidado especial de hoje, João Cândido. Obrigado, João Cândido, pela tua presença aqui inspiradora. Nós estamos falando aqui de direito da criança e do adolescente também. Uma ouvinte, Márcia Góes, que é a nossa jornalista e assessora de comunicação, ela manda uma pergunta aqui: dentro dessas novas metodologias do direito penal, como o senhor vê a introdução da justiça restaurativa nos processos pré-judiciais? E a propósito, antes da sua pergunta, nós temos hoje o Encontro com a Justiça, está festejando um evento memorável. Alguns programas atrás nós trouxemos aqui o número 2 da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Robson, uma pessoa magnífica, excelente, inteligente, culta, com a cabeça aberta. E na introdução do nosso programa nós trouxemos um especialista em meditação transcendental, o professor Kleber Tani. Está lá no Anselmo hoje. Nem tudo que está no Anselmo é bom, mas essa notícia é boa, então vale a pena a gente divulgar. Hoje a Polícia Militar do Rio de Janeiro está
está iniciando um curso de meditação transcendental. Então, no momento em que o Damasceno divulga aqui essa atuação nazista da nossa polícia, né, que vai tatuar uma criança para que ela não seja assassinada como tantos são, é uma notícia boa. Né? Coronéis vão começar a meditar, a se introspectar, a procurar se conscientizar que todos somos seres humanos e merecemos igual respeito, tanto quanto eles merecem, sobretudo depois de uma meditação transcendental numa boa. Agora, Ciro, eu espero, né, que o professor Kleber leve isso aos coronéis e que os coronéis levem isso aos praças. Né? Não basta que apenas os coronéis sejam os meditadores, né? Tenham a capacidade de meditação. Porque o praça, né? O soldado, o cabo, é o sujeito que está sendo colocado lá no confronto e tem sido brutalizado e tem sido treinado para praticar essas coisas. Eu ouvi de um menino que veio de Minas Gerais, lá da minha terra, foi trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, trabalhou 6 anos, ficou desempregado e com 2 filhos fez concurso para a Polícia Militar. Um menino criado na roça, né, capinando, e fez concurso de Polícia Militar. Né, um capial na Polícia Militar em Volta Redonda. E por força desse emprego de 1/3 do contingente nessas 30 e poucos UTPPs, ele foi mandado de Volta Redonda para uma UTP destas. Né? Aí fala assim, de madrugada eu faço como se eu estivesse na roça. Né? Eu procuro um poste, fico atrás dele esperando amanhecer. Né? E morrendo de medo. Eu digo, olha, é o melhor que você faz. Né? Você não tem esse traquejo, né, que tem o policial carioca de entrar, de conhecer os becos. É um menino criado na roça que entra na Polícia Militar em Volta Redonda, pensando que vai ficar ali próximo à comunidade onde ele morava quando eu trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional, e que está numa comunidade dessa, patrulhando à noite e morrendo de medo. É um sujeito, um menino desse, que é capaz de dar um tiro, né, num autista, pensando ser alguém, um matável, que é pior. Vamos providenciar comandado para isso. O retorno imediato da senhora diretora da escola, da polícia, que é para a Polícia Civil, claro, estender essas medidas. A meditação, exatamente. E a justiça restaurativa, o que o senhor acha? Pois bem, esse tema é um tema importante na medida em que ele tenta trazer uma reflexão sobre outras perspectivas da justiça, né? Porque nós vivemos uma visão da justiça muito monista, né? De uma rota muito segura em torno de uma prática punitiva, de uma resolução de conflitos, de uma imposição, e ela tenta um pouco romper com esse paradigma, né? Embora eu não seja tão entusiasta da ideia de justiça restaurativa, mas seguramente toda medida que busca romper um pouco com essa tradição, né, da justiça como ordem, numa perspectiva robesiana, de imposição, e eu acho válida. Eu acho que o direito, hoje a sociedade aposta muito em um direito punitivo, numa sanção, no proibicionismo e em práticas na pena, né, em práticas que já estão superadas, né, que já demonstraram que não estão solucionando o problema da violência. Só para se ter uma ideia, na década de 90 nós tínhamos aproximadamente 90 mil presos. E hoje nós estamos com 711 mil presos, um pouco mais já, né? Se nós percebermos que há um investimento... País, né? É a terceira maior população. Estamos disputando com grandes possibilidades de ganharmos com os Estados Unidos. Sim, se nós tivermos uma concepção de que o investimento em prisão, não é, cresceu na casa de 700%, na ordem de 700%, nós deveríamos ter um índice de violência diminuído, se isso fosse efetivamente eficiente. E nós percebemos que é o contrário. Não obstante, né, termos prendido aí 700 mil pessoas nos últimos anos, né, a violência graça pelas ruas. Então não há uma relação entre prisão e violência, entre meios repressivos e violência. Então nós temos que ter na justiça uma outra racionalidade, outras perspectivas. É como ocorria na abolição dos escravos. Pensava-se com a abolição dos escravos, a economia do Brasil ia a ruínas.
não é? Porque ela é fundada na escravidão. No entanto, quando a escravidão não interessou mais ao capitalismo, né, e foi abolida, outras formas de produção e de aquecimento da economia advieram. Aumentaram, a economia passou a ser mais efetiva. Antes do intervalo, eu gostaria que ficasse na sua linha de considerações o seguinte: esta semana que já estamos acabando, parece que segunda ou terça-feira, pela primeira vez, um presidente de uma nação forte, a nação mais forte, né, dos Estados Unidos da América do Norte, foi visitar um presídio. Foi visitar um presídio. Ou seja, despertando em nós o raciocínio, a reflexão acerca de gestão. Aqui nem o juiz da VEP vai visitar o presídio. Mas olha aqui, do desembargador Nicoliti, já estou promovendo tem méritos. Deve ter, eu não conheço não, mas deve ter. Mas o senhor falou aqui em proibicionismo. E o senhor é membro da LEP Brasil. Sim, né? Sim. O senhor combate, como eu, como nós todos aqui, o proibicionismo. Essa semana, uma juíza diz que todo usuário deve ser levado à delegacia. Isso indeferindo uma ação cautelar da Defensoria Pública, que pleiteava justamente que, já que não é crime, para que levar para a delegacia? Não seria o caso, no máximo, de conduzir para um hospital, uma clínica de tratamento, mas esse constrangimento de levar o usuário para a delegacia, o que o senhor acha desse proibicionismo exacerbado, batizado, aprovado, apoiado pelo nosso judiciário? Essa questão é muito sensível, porque ela traz em si aquele ideário de estigmatizar, ou seja, levar a delegacia nada mais é do que concretizar um estigma, né? Um estigma. E ainda há um problema mais grave que eu vejo nisso daí, que é o problema de transformar o usuário em traficante. Nas comunidades, principalmente nas comunidades mais pobres, em cidades como São Gonçalo, isso está sendo algo muito reiterado. O indivíduo é usuário e é levado para a delegacia e lá se transforma em um traficante. Quer dizer, antes é isso que eu ia te perguntar, mas eu sei que agora tem o comercial. Quando voltar, eu te faço a pergunta sobre isso. Não, tem um pequeno intervalo e nós voltamos em seguida.